Fala pessoal, aqui quem fala é o Nômade e hoje vou trazer essa matéria de novo do Se Liga Nerd, que é o Masahiro Sakurai defende jogos japoneses contra tendências ocidentais. Essa matéria já é um pouco antiga, mas eu acho importante trazer ela aqui. E começando aqui, ela foi escrita pelo Gui Santos, que faz parte da Liga Nerdola, e aqui diz que o criador de Kirby e Super Smash Bros. Lançou a braba. Masahiro Sakurai, o renomado criador japonês por trás de sucessos como Super Smash Bros. E Kirby, tem se destacado não apenas por suas obras interativas, mas também por suas análises incisivas sobre os rumos preocupantes da indústria de jogos. Recentemente, Sakurai foi agraciado com o Prêmio de Incentivo às Artes do Japão, concedido pela Agência de Assuntos Culturais, em reconhecimento às suas contribuições excepcionais por meio de seu canal no YouTube, Masahiro Sakurai on Creating Games. Esse prêmio, recebido em 2023, celebra sua influência duradoura no fortalecimento da cultura japonesa no entretenimento digital. Em uma entrevista posterior com a Antax, Sakurai expôs uma tendência alarmante que ameaça a essência da indústria, a crescente submissão aos gostos ocidentais, que ele vê como uma traição à criatividade autêntica e às raízes culturais japonesas, ceder às pressões do Ocidente não é apenas uma questão de mercado, mas uma erosão perigosa da identidade nacional, algo que o Japão deve resistir para preservar sua soberania cultural no cenário global. E aqui o próximo tópico é a defesa da autenticidade contra a homogeneização global. Na mesma entrevista, Sakurai foi categórico ao afirmar que os desenvolvedores japoneses devem priorizar o que ressoa com seu próprio povo, declarando: "Acho que as pessoas japonesas devem continuar perseguindo as coisas que as pessoas japonesas gostam." Essa visão aparentemente simples é um grito de guerra contra a homogeneização imposta por uma indústria ocidental que, segundo críticos, está mais interessada em agradar ativistas progressistas do que criar jogos de qualidade. A influência ocidental, frequentemente carregada de vírus woke, tem pressionado os desenvolvedores japoneses a abandonar sua visão única em favor de um apelo global artificial. Sakurai rejeita essa lógica com razão. Jogos como The Last of Us Part 2, lançado em 2020, exemplificam o fracasso dessa abordagem. Apesar de vender 4 milhões de cópias em seu fim de semana de estreia, o título enfrentou uma avalanche de críticas, resultando em uma queda brusca nas vendas. Em contraste, a The Legend of Zelda Breath of the Wild, lançada em 2017 pela Nintendo, vendeu mais de 31 milhões de unidades até 2023, mantendo-se fiel à sua essência japonesa e sendo aclamado como um marco de criatividade e imersão. E a matéria continua aqui. Um ponto importante: a parte mais reveladora dos comentários de Sakurai, ele não acredita que os jogadores ocidentais estejam sequer pedindo por essas chamadas obras americanizadas. Em vez disso, ele sugere que eles são atraídos por jogos japoneses precisamente por causa de seu charme distinto, narrativas sem filtros e escolhas de design sem remorso. As palavras de Sakurai têm sido ecoadas por bases de fãs cansadas de jogos ocidentais injetados, agendas políticas e narrativas sociais abertas. O preço da politização no Ocidente. Enquanto o Japão colhe frutos de preservar sua identidade, a indústria ocidental afunda em uma crise auto-infligida, obcecada por inclusão forçada e diversidade simbólica. Ela sacrifica a autenticidade em nome de uma agenda progressista que aliena seu público principal. Um exemplo gritante é Battlefield 5, lançado em 2018 pela EA, o jogo que retrata a Segunda Guerra Mundial com mulheres em papéis de combate amplamente ahistóricos, foi duramente criticado por fãs que acusaram os desenvolvedores de priorizar política sobre fidelidade histórica. O resultado? Vendas iniciais de apenas 7,3 milhões de unidades, bem abaixo das expectativas de 10 milhões, levando a uma forte queda nos lucros da EA. Outro caso é Marvel Avengers, que apesar de um orçamento estimado de 190 milhões de dólares, arrecadou apenas 67 milhões em vendas globais. Isso ocorreu devido a uma narrativa percebida como excessivamente didática e desconectada dos fãs tradicionais. Por outro lado, títulos da franquia Persona batem recordes de vendas, provando que a fidelidade à visão criativa e cultural pode conquistar o mundo sem se render às demandas ocidentais. A mensagem é clara: a política custa caro, tanto em termos financeiros quanto na perda de confiança dos jogadores.
um diagnóstico preciso. Sakurai não está apenas diagnosticando um problema, ele está apontando o caminho a seguir. A indústria de jogos precisa de uma reorientação urgente. Os jogadores não estão interessados em palestras, eles estão procurando diversão, imersão e originalidade, as mesmas coisas em que os desenvolvedores japoneses se destacam quando deixados por conta própria. O sucesso de jogos como Super Mario Odyssey, que vendeu 27 milhões de unidades até 2023, reforça essa ligação. Autenticidade e qualidade superam o modismo passageiro. Cabe aos desenvolvedores, especialmente os japoneses, atender ao apelo de Sakurai, preservar sua herança cultural e construir jogos que inspirem em vez de pregar. Só assim a indústria pode recuperar sua alma e seu público. Os desenvolvedores japoneses estão prontos para prosperar, fazendo o que sempre fizeram de melhor, focando na criatividade, no artesanato e na autenticidade cultural. Os comentários de Sakurai e títulos como Silent Hill F deixa claro o futuro dos jogos. O futuro dos jogos pertence àqueles ousados o suficiente para resistir à homogeneização. E aqui eu faço até um parêntese, né? Eu li toda essa matéria aqui para explicar para vocês outros jogos que tiveram essa ocidentalização, né? Jogos que seriam então japoneses, mas foram ocidentalizados. O primeiro deles que eu venho trazer é o Forspoken, que ele usa a engine do Final Fantasy, é um RPG um pouco mais estilo da Square, né? Só que ele veio todo americanizado, com um personagem diversa, uma mulher americanizada. O jogo que deveria ser um jogo de fantasia aos moldes japoneses, veio esse jogo aos moldes americanos, né? E foi mais um jogo da PlayStation que foi meio que um fracasso, vamos dizer assim. Um jogo um pouco antigo agora, que é o Devil May Cry, o reboot, né? Cara, esse jogo aqui foi meio que um divisor, porque até então o pessoal não estava gostando do rumo da franquia Devil May Cry. O 3 foi a obra-prima, o 4 o pessoal já não gostou tanto, então decidiram fazer esse reboot aqui, só que na vez de ser um reboot ou um jogo que continuasse a história do Dante, eles fizeram essa merda. Já tem um vídeo aqui no canal contando sobre esse jogo aqui, eu dando meus pontos negativos do jogo. E ele americanizou totalmente o Dante, tirou todo o brilho que Devil May Cry tinha. O jogo tem pessoas que gostam, eu não tiro o mérito das pessoas gostarem e tal, mas se você pensar, comparando aos Devil May Cry antigos, esse jogo é uma merda, ele é um lixo completo, por isso que não tem a continuação, e por isso que fizeram até Devil May Cry 5, meio que esse jogo aqui já tá enterrado, basicamente. Então a prova que ele foi um lixo é que a gente teve continuação da franquia clássica na vez dessa merda. Então o próximo jogo, que até faliu, que é o Concorde, que é outro jogo da Sony que veio cheio de lacração, personagens diversos, feios, e que falhou completamente. Tem até esse gordinho aqui, ó, que é um personagem feio pra cacete. E, cara, a Sony é japonesa, tinha que ter personagens mais bonitos e mais japonificados, vamos dizer assim. Enquanto aqui é bem personagem americano da Disney, se você pensar, tá vendo? Aí a gente tem aqui um exemplo que é o Spider-Man 2. Aí vocês devem estar pensando, pô, mas o que tem a ver o Spider-Man 2? Que Spider-Man é uma franquia dos Estados Unidos, né, da América. É porque você vê que é um jogo do estúdio da PlayStation, da Sony, que é uma empresa japonesa, e você vê que é um jogo que já tem lacração nele, entendeu? Veio cheio de lacração, que todos esses jogos que são americanizados, que tem essa pauta americanizada, ele vem com lacração embutida. Não que Spider-Man 2 fosse um jogo japonês, mas é que você percebe que as pautas americanas estão introduzidas nele, entendeu? Se esse jogo com certeza fosse feito aos moldes japoneses, mesmo sendo um jogo do Homem-Aranha e tal, com certeza ele teria sido melhor na parte da história. A parte da gameplay é boa, mas a história com certeza foi destruída. E aqui mais um jogo da Capcom, né? Que é o Resident Evil Village. Na verdade tem vários outros jogos do Resident Evil que eu posso citar aqui, mas acho que esse aqui é o principal, né? Que eu posso citar, que também foge do escopo japonês. E aqui eu vou deixar claro que os jogos que eu tô citando não exatamente tem um visual japonês, pode ter até visuais americanizados, porque
os japoneses fazem jogos com estilos americanos, mas assim, jogos que contam histórias americanas, mas com o estilo deles. Resident Evil sempre foi voltado para uma história americana, Raycon City e tal, mas sempre teve o apelo japonês. E aqui você percebe, nesse jogo, você percebe que ele tem muito mais um apelo americanizado do que o apelo japonês, como sempre a franquia teve anteriormente. E aqui, esse jogo aqui não é o ponto negativo. Stellar Blade não é o ponto negativo. Isso aqui, na verdade, é o ponto positivo. Se você percebe que hoje em dia o pessoal quer muito mais jogos asiáticos, né? Jogos com temática asiática. E Stellar Blade meio que vem para confirmar isso. Não só Stellar Blade, mas outros jogos que vão nessa linha narrativa. O Black Myth Wukong também vem nessa linha. Então aqui é para provar que realmente o pessoal tá cansado de jogos americanizados. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, dê um curtir no vídeo, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu!